Bom, vocês se lembram que há algum tempo eu disse pra vocês que teria muitas coisas que nós deveríamos conversar ao longo do tempo, coisas meio que completamente inusitadas e diferentes que eu falei. Quando nós estivermos pronto ou quando chegarmos o tempo dessas coisas acontecerem, nós vamos fazer alguns tipos de comentário, porque literalmente para essa geração chega a ser uma loucura, ok? Bom, nós vimos que há um tempo atrás, nos Estados Unidos, vários OVNIs, né? Basicamente pararam os Estados Unidos. As manchetes do mundo todo acabaram divulgando também esses feitos. E algumas coisas que estão acontecendo agora, que eu quero comentar com vocês através dessa matéria que nós vamos ler, que diz assim, ó. O famoso ufólogo diz que ao menos 6 tipos de alienígenas altamente inteligentes na nossa galáxia. O Danny Sheehan acusa vários governos, dentre eles, né, americanos, republicanos e democratas, de acobertar encontros reais entre humanos e aliens, né? Então aqui tá sendo divulgado, né? Um ufólogo participou de um podcast, né? E fez algumas divulgações. Ele é muito bem conhecido na América, né? Inclusive, já tem trabalhado com algumas pessoas do governo e tudo mais. E nós observamos que agora ele está dizendo então que existe algumas raças alienígenas, né? Que tá no espaço e que na verdade nós já sabemos do que se trata. Essas raças alienígenas que eles tanto têm divulgado, têm falado, né? Porque aquilo que a Bíblia vem nos revelar, que seria os principados e potestades, que nós conhecemos como principados e potestades, dominadores dos ares. Aquilo que Paulo sempre disse lá em Efésios 6, um exemplo, nós ficarmos vigilantes, né, contra as astutas ciladas do diabo. Nos revestimos, então, das armaduras de Deus, né? Porque esses principados, potestades, a intenção deles, na verdade, é enganar, ser astuto, né? A dificuldade que muitos terão, justamente, é de, na verdade, explicar do que se tratam essas diversas raças, né? Que no qual eles já vieram construindo isso há um bom tempo. Eles vieram construindo isso através da nova era, filmes, séries, né? As circunstâncias de encontros, até mesmo de crianças com alienígenas e tudo mais. Fora diversas pessoas divulgando ao longo do período histórico, né? Falando que teve contatos alienígenas, né? Que na verdade o respaldo que a Bíblia nos dá é que na verdade são demônios. E que este engano está sendo preparado para o fim dos tempos, né? E essa matéria, então, ele diz, o famoso ufólogo, ele já tem 79 anos. Ele declarou em uma entrevista, em um podcast nessa semana, que há pelo menos 6 espécies não humanas altamente inteligentes na nossa galáxia, ou seja, dessas 6 espécies altamente inteligentes, né? E ele tem tido contatos com esses seres. Enfim, pastor, qual que é o grande problema de tudo isso? O grande problema é a próxima matéria de coisas que ele disse nesse mesmo podcast. Vamos lá, diz assim, o ufólogo diz que aliens estão perto de intervir na Terra para evitar total colapso do planeta. Segundo o Danny, né? Que também é advogado, os ETs estão em pânico. Olha isso. Então, na verdade, o que ele tem divulgado, o que ele tem dito é que esses extraterrestres, ETs, eles estão em pânico por conta das calamidades que estão por acontecer. E pela essa circunstância de tudo que tá vendo nesses últimos tempos agora, desde a guerra da Ucrânia, né, que esses aliens, na verdade, eles querem intervir em tudo isso que tá acontecendo. Olha então o que diz essa matéria. Um renomado ufólogo americano afirmou que alienígenas estão perto de lançar uma intervenção na Terra. O Danny, que também é um advogado, declarou que os ETs devem intervir no planeta para evitar o seu total colapso. Os alienígenas estão à beira de instigar uma potencial intervenção por parte de civilização extraterrestre para preservar a capacidade de geração de vida no nosso planeta, disse ele em um podcast nessa semana. Então, na verdade, nós observamos esses seres alienígenas que estão agora tecnicamente vindo aqui para a Terra, né, dessas galáxias, e alguns já estão aqui, de acordo com aquilo que nós vamos ler daqui a pouco. Então, eles, na verdade, eles querem intervir para que não haja um colapso, porque enquanto o ser humano está somente se autodestruindo, então eles não interviram, mas por conta deles quererem causar um colapso no planeta, também pode causar a extinção desses tais extraterrestres. Então você vê que o discurso é muito bem elaborado, né? Um discurso de intervenção, né? Um discurso de salvação, né? Olha só, o Sheehan, ele tem, no caso, 79 anos, que já trabalhou com autoridades americanas. Sobre OVNIs, declarou que o risco de uma guerra nuclear e a degradação acelerada do meio ambiente causam grandes preocupações aos ETs. É isso o que está deixando em pânico. Se os alienígenas intervirem de forma agressiva o suficiente para desligar as nossas capacidades de armas nucleares no Ocidente e no Oriente, isso revelará a presença deles. Mas ainda não estamos prontos para isso.
não tomamos as medidas para nos preparar para uma intervenção de uma civilização extraterrestre como essa, explicou o ufólogo. Então nós vemos que, na verdade, a grande preocupação deles, né, porque dentro desse colapso, na verdade, já houve vários conteúdos históricos e relatórios dizendo que, na verdade, eles já interviram no passado. Um exemplo, quando houve no período da Guerra Fria, naquela circunstância, né, de intervenção que estava tendo na questão de guerras nucleares, supostas guerras nucleares que estavam por vir sobre a Terra, né, durante o período da Guerra Fria, e que diversas vezes eles estavam justamente indo pro tudo ou nada, e que na verdade houve essa intervenção alienígena, e por isso que hoje a Terra tecnicamente vive nessa paz pós-Guerra Fria. Só que agora estamos correndo o mesmo perigo daquele período, e por isso haveria uma nova intervenção alienígena. Só que isso ia desencadear grandes problemas, porque isso ia mostrar que seres extraterrestres que estão sobre a Terra têm um poder maior do que os seres humanos. Porque, na verdade, as armas que eles possuem não têm poder nenhum. As nossas armas não têm poder nenhum sobre eles, né? Ou até mesmo eles conseguem parar armas nucleares e usinas nucleares no momento que eles quiserem. Então, olha só o potencial desses tais alienígenas, que já já nós vamos entender do que se trata. O advogado formado pela Universidade de Harvard também afirmou que os alienígenas não querem mudar os que estão no poder e a dinâmica de poder do planeta. Isso poderia potencialmente prejudicá-los, pois eles querem sustentar o que já tem aqui. O Sheehan já afirmou que há 2 locais onde os aliens operam na Terra. Uma delas está sob o leito marinho da ilha Guadalupe, no Caribe, e outro local é secreto, mas fica no deserto. Olhem isso. Então aqui o que ele está dizendo é que, na verdade, essa intervenção que haveria alienígena, eles iriam intervir, mas eles não querem mudar o status quo da Terra, né? Mudar a forma de política que nós temos, porque isso causaria um colapso mundial. Eles só querem intervir para que haja determinada paz e depois nós tocamos a nossa vida. E ele acaba de revelar que, na verdade, aqui no nosso planeta tem 2 locais em que eles operam. Veja se isso é compatível com aquilo que a Bíblia diz. Um exemplo, ele está dizendo que um dos locais secretos que tem é no mar e outro no deserto. Não por coincidência, a Bíblia nos diz que a besta do Apocalipse, né? E, na verdade, 2 bestas que tem ali no Apocalipse, uma delas emerge do mar e outra emerge da terra. Não por coincidência. Então você vê que esse ciclo espiritual que nós estamos vivendo, na verdade, são principados, potestades e demônios que literalmente estão por se manifestar sobre a terra. Não é à toa que João viu, durante o período da grande tribulação, ele vê que tem demônios que são semelhantes a rãs, que vão até os reis da terra para os ajuntar para a guerra do dia do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que nós conhecemos como Armagedon, né? Então, na verdade, são demônios que vão reunir a humanidade para guerrear contra Israel e contra aquele que está vindo nas nuvens. No caso, Jesus vindo dos céus no final da grande tribulação para resgatar os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. E, na verdade, eles vão vender para a humanidade que, na verdade, Jesus é um alienígena maligno e que nós deveríamos lutar contra ele. No caso, a humanidade que estiver aqui na época, né? E, no caso, o mundo vai se reunir para lutar contra aquele que está sentado, no caso, no cavalo branco e no trono. No caso, a intervenção da ira do cordeiro. Olha isso. O americano também já comentou que os alienígenas eram pessoas. Louva a Deus. E quando pergunta se os ETs tinham armamento muito avançado, Sheehan afirmou que era concebível. Bom, e aqui acaba essas matérias, né, dentro da entrevista que ele deu. Então nós observamos, né, dentro desse contexto geopolítico, daquilo que a Bíblia própria nos diz, né, que esses conflitos que haverão no fim dos tempos, que haveriam seres semelhantes a rãs que estariam diante da humanidade, aconselhando a humanidade, né? E a intenção, na verdade, é os ajuntar contra aquele que está vindo do céu, que no caso seria Jesus no final da grande tribulação. Então observa só que, na verdade, terá um perigo maior. Então, olha a sutileza da coisa. Então, qual que é a cronologia bíblica? Então, tem um acordo de paz dentro dessas guerras que estão acontecendo, que o próprio anticristo vai fazer, a perseguição em Israel, e o grande engano que provavelmente nós enxergamos que vai haver é que esses seres vão intervir sobre a humanidade porque existe um perigo maior. E esse perigo maior está vindo de fora da terra, que no caso seria a vinda de Jesus no final da grande tribulação. Vocês se lembram muito bem que eu disse pra vocês que começaria a falar dessas coisas com vocês quando chegasse no tempo oportuno? Pois bem, esse tempo chegou. Eu sei que essas coisas parecem loucura, mas tudo que eu estou dizendo aqui pra você, isso tem e corrobora com a palavra de Deus, com a própria Bíblia. São os enganos de coisas que nós jamais vimos que irá acontecer nesses últimos tempos. Grandes enganos estão por vir. Agora imaginem só aqueles que foram conduzidos em longo tempo por essa agenda da nova era, né?
entre séries, filmes, desenhos, livros, né? Que falam a respeito de extraterrestres e muitas pessoas são cativadas por isso. E agora o grande engano está sendo preparado. Aquilo que nós estamos vendo, principalmente através de podcasts espirituais, que tem vários no YouTube, né? E você vê que eles sempre colocam as raças alienígenas como seres bons, ou a nova moda do momento são seres de outra dimensão, e literalmente o é. São demônios, principados e potestades que estão em outra dimensão e que agora no fim dos tempos recebem autorização de Deus para adentrar na nossa dimensão. Essas guerras espirituais que vão acontecer, um exemplo, uma delas, diante do Apocalipse 12, que tecnicamente a cronologia do que está acontecendo ali é no momento do arrebatamento, nós vemos que o diabo ele vai tentar de alguma forma intervir, né? Ele vai lutar contra Miguel no dia do arrebatamento. Essas coisas irão acontecer, essa guerra espiritual, de acordo com o Apocalipse 12, e o diabo será precipitado sobre a terra. E a Bíblia diz, ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo quanto? A última semana de Daniel. São os últimos 7 anos da grande tribulação, em que o próprio diabo, através do anticristo, através do falso profeta, vai trazer o governo mais catastrófico da humanidade, onde vai haver os maiores martírios que já houve desde a criação. Isso que a Bíblia profetiza, e esse é o motivo pelo qual Jesus disse, né? Que ele iria nos preparar moradas e depois viria para nos levar para que onde ele estiver, estejamos nós também. Por isso que ele fez toda essa preparação daquilo que nós conhecemos como as bodas do Cordeiro, que no qual a noiva estará com Cristo diante desse período. E na verdade, estes a quem eles vão tentar guerrear no final da grande tribulação, será justamente Jesus vindo junto com a sua noiva do céu para resgatar os 144 mil. Então nós nos tornaremos os maiores inimigos da terra, assim como na verdade já somos. Pois o cristianismo, a qual Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada, já basicamente para o mundo, é o problema deste mundo. Mas não se preocupe, em breve, o problema desse mundo tá indo embora daqui. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, ative o sininho, deixa o like e vem comigo. Escatologia na veia. Em breve estamos de volta com muito mais. Espero por você no Escatologia